Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos continuar então a nossa aula sobre Egito Antigo. Na primeira videoaula, nós vimos quando surgiu o primeiro faraó, Menes, ou também conhecido como Namer, e ele então vai unificar o Alto e o Baixo Egito, formando um reino só e se tornando o primeiro faraó e formando então a primeira dinastia. Bom, nesse slide, nesta tela que vocês estão vendo agora, nós temos a sociedade egípcia, certo? E nós vamos então, nessa aula, conversar um pouco sobre essa sociedade egípcia. Sempre, ó, por coincidência, né? Sempre quando a gente vai explicar a sociedade de qualquer povo, a gente sempre usa uma pirâmide, certo? Porque aqueles que dominam estão no topo e são a minoria, ok? Bom, vocês têm aqui primeiro Faraó, juntamente com a sua família. Abaixo do faraó você tem a nobreza, os nobres, os escribas, os soldados, os artesãos, os camponeses e os escravos. Lembrando que dentro da nobreza aqui nós temos os sacerdotes e nós vamos conversar sobre eles. Então, sobre cada um desses grupos, nós vamos explicar rapidamente nesta videoaula aqui. Bom, o primeiro que nós vamos falar é sobre Faraó. Já estudamos um pouquinho sobre ele. Então o faraó é o soberano, todo-poderoso, que manda em tudo, certo? Considerado, os egípcios consideravam ele o quê? Um deus vivo. Então ele era cultuado, ou seja, ele era adorado e considerado então uma pessoa sagrada. O faraó tinha poderes absolutos. O que é isso? Poder total. Concentrava em si poderes político, era o governante do Egito, e poder espiritual, porque era considerado um deus vivo na terra. Ele ocupava o topo da hierarquia, né? O topo da hierarquia é isso, o topo da pirâmide, tá? Da hierarquia social. E era considerado filho de Amon-Ra. O que é Amon-Ra? Ele era considerado filho do deus Sol. E ele era considerado a encarnação, ou seja, o deus em carne, né? Horus, o deus falcão. Por isso, esse governo é chamado de teocrático. Já falei para vocês isso em outra aula, mas vou repetir. O que é o governo teocrático? É quando a pessoa governa dizendo que o seu poder vem de Deus ou dos deuses, tá? Então, tel significa isso, tá? Tel significa deuses ou Deus. Cracia, poder, tá? Então, no Egito, o poder de Faraó vinha dos deuses, principalmente porque ele era filho de Amon-Ra e a encarnação do deus Horus, ok? Então, ele era adorado. Então, vamos um pouquinho mais sobre o poder do Faraó. Faraó, monarca absoluto, era o chefe da religião, ou seja, ele era o sumo sacerdote, o principal sacerdote, além de ser o próprio considerado um deus. Ele administrava a justiça, supremo juiz, comandava o exército, todo o exército estava subordinado a ele, né? E era então esse supremo juiz aqui. Ok, meninos? Vamos para o próximo vídeo. Bom, o faraó usava uma série de insígnias e objetos que simbolizavam poder, tá? Então vamos ver rapidamente aqui, ó. Barba postiça, símbolo do poder sagrado do faraó. Aí segue a seta aqui, ó. A seta aqui, ó. Chicote, símbolo de justiça e ordem, tá? Ou seja, aquele que desobedece, ele vai açoitar, tá? Para exercer justiça e colocar tudo em ordem. Aí você tem Menes, né? A serpente aqui, ó, tá vendo aqui, ó, representa o reino do Baixo Egito e o abutre, o Alto Egito. E você tem o cetro, que é o símbolo de poder político militar. Ok? Essas informações aqui nós já vimos nos outros slides ali então. Ok, gente? Sobre o faraó, ele era o governante supremo. Tá? Bom, abaixo do faraó, você tinha os nobres, né? Pertenciam à família do faraó, a maioria, pelo menos, pertencia à família do faraó, ligados ao faraó. Os nobres eram proprietários de grandes lotes de terras, ou das grandes terras, ocupavam os principais postos do exército, comandavam o exército e também eles formavam o quê? Ó, essa camada era formada por familiares do faraó, altos funcionários do palácio, aqueles que cuidavam das construções, das arrecadação de impostos, do exército, da questão
dos palácios, certo? Eram os que ocupavam cargos administrativos. Oficiais superiores do exército e chefes administrativos. Então, esses aqui eram os nobres, ligados ao faraó. A elite do Egito. Haviam os vizires, ou seja, cada faraó tinha o seu vizir. O vizir, podemos dizer assim, que abaixo do faraó, a pessoa mais importante era o vizir. Ele era o braço direito do faraó e aconselhava o faraó. Ele era um conselheiro. E ele era como se fosse também os olhos e os ouvidos do rei, né? Ó, os vizires controlavam a arrecadação de impostos, ou seja, eles fiscalizavam isso aqui, fiscalizavam as construções, as obras públicas, os celeiros, participavam do Alto Tribunal de Justiça junto com o faraó e chefiava a polícia e as tropas, certo? Abaixo do faraó, então, tinha este vizir, um homem de extrema confiança do faraó. Beleza, meninos? Bom, os sacerdotes, que também faziam parte da nobreza, também fazia parte da elite do Egito. Então, os sacerdotes eram homens cultos, sábios, inteligentes. Né? Eles eram. O que os sacerdotes faziam? Eles eram responsáveis pelas atividades religiosas do Egito. Ok, meninos? Tá? Principalmente as atividades em honra aos deuses, em honra ao faraó. Organizavam um festival em homenagem ao rio Nilo, lá no mês de julho, como eu falei para vocês, quando o rio começava a transbordar, tá? E eles se enriqueciam com as oferendas feitas pelo povo aos deuses. O que quer dizer isso? O povo levava aos templos oferendas, dádivas, presentes, para serem oferecidas aos deuses. Parte dessas oferendas ficavam aos sacerdotes, ok? Escribas. Os escribas eram responsáveis, também eram considerados sábios do Egito, porque eles controlavam a escrita, certo? E aí eles tinham função o quê? Eles encarregavam da cobrança de impostos, ou seja, da cobrança e registro do que era cobrado, do que era coletado com imposto, da organização escrita das leis, eles que redigiam, e não era só em papel não, depois nós vamos discutir isso mais para frente, também em pedras, né? Eles redigiam, escreviam decretos e da fiscalização da atividade econômica em geral, além também, quando possível, dos escritos sagrados. Geralmente os escritos sagrados eram feitos pelos sacerdotes, tá? Os registros sagrados. E os soldados? Os soldados viviam dos produtos dados em pagamento pelo serviço e dos saques realizados durante a guerra. O que o exército fazia? O que os soldados faziam aqui? Primeiro, eles exerciam um papel de polícia, evitar crimes, revoltas, certo? Manter a ordem dentro do Egito. E aí servia como exército para combater povos ou reinos inimigos, certo? Então eles tinham seu salário, recebiam produtos por manter a ordem, mas também eles viviam dos saques realizados durante a guerra. O que é esse saque? Quando, nessa época, dois reinos guerreavam, o vencedor saqueava o derrotado, saqueava ou roubava o derrotado. Isso era o prêmio de guerra do vencedor, tá? Saquear o reino derrotado. E aí os soldados dividiam esse saque entre eles, ok? Bom, haviam também os artesãos, aí já eram pessoas mais simples, mais pobres, já trabalhavam mais, né? Trabalhavam como pedreiros, carpinteiros, desenhistas, escultores, pintores, tecelões e ourives, mexia com ouro, né? Esses eram os mais importantes, os artesãos, né? Os artesãos mais solicitados. Esses artesãos aqui eram solicitados geralmente para trabalhar no palácio do rei, tá? Beleza, gente? Eles exerciam suas atividades nas grandes obras públicas, recebendo apenas em troca o alimento, ou seja, os artesãos trabalhavam para a sobrevivência. Beleza? Tá? Os camponeses, os felás, compunham a maior parte da população, trabalhavam nas propriedades do faraó e dos sacerdotes, ou seja, trabalhavam nas atividades do campo. Só que é o seguinte, vamos voltar lá rapidinho aqui, ó. Aqui, ó, rapidinho aqui, ó. Quando o rio estava cheio, transbordando, não dava para plantar, nem para colher. Então, o que eles faziam, então, os camponeses? Os camponeses trabalhavam nas obras públicas, certo? E ajudar nas construções, criando canais de irrigação, diques, barragens, tá?
Então eles trabalhavam em outras coisas, não ficavam parados no período que estava cheio o rio, não. E escravos. Duas maneiras de se tornar escravo no Egito: dívida ou guerra, tá? E aí nós temos principalmente os hebreus, a história dos hebreus que foram escravizados no Egito, ajudar nas construções, né? Aquela famosa história de Moisés quando tira o povo do Egito, né? O que os escravos faziam? Faziam serviços domésticos ou trabalhavam nas pedreiras e minas. O que é o serviço doméstico aqui? Aqueles escravos que foram capturados de guerra ou dívida, mas eram pessoas habilidosas e inteligentes, o que os egípcios faziam? Não colocavam eles para trabalhar em pedreiras ou minas, onde o serviço era mais pesado. Pegavam esses escravos que eram inteligentes e habilidosos, faziam para trabalhar com serviços domésticos no palácio, certo? No auxílio do faraó e dos nobres. Porque era um desperdício pegar pessoas que eram boas, inteligentes e colocar para trabalhar em serviços mais pesados, ok? Bom, e aí, vamos lá. Para a gente estar terminando também esse segundo vídeo. Na sociedade egípcia, a base da economia era a agricultura, ou seja, a principal atividade econômica do Egito era a agricultura, mas também tinha criação de animais, também tinha a prática comercial, mas a mais importante, a agricultura. Eles cultivavam principalmente trigo, cevada, frutas, legumes, linho, algodão, ok? Tá? Beleza, gente? Nós vamos parar por enquanto aqui na economia, tá? E aí nós vamos continuar falando mais um pouquinho sobre o funcionamento do Egito Antigo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante coisa com essa videoaula, certo? Um abraço a todos, até a próxima aula.